Na semana passada, a revelação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que é homossexual, né, gente, provocou as mais diversas e inúmeras reações. Desde quem interpretou como um ato de coragem, firmeza, até quem criticasse o fato de Leite ter apoiado por muito tempo o presidente Jair Bolsonaro, criticado muitas vezes pela comunidade LGBTQIA+, por falas que foram consideradas, inclusive, homofóbicas. Paulinha, o que o Leite falou sobre isso? Como é que ele argumentou? Nessa questão da homofobia, nesse domingo ele estava cumprindo a agenda no Distrito Federal, ele falou que, assim, ele entende que haviam essas falas, mas que ele acreditava que as instituições jamais permitiriam que o Bolsonaro e fosse passar alguma lei ou alguma coisa nesse sentido contra a comunidade LGBTQIA+. E ele tem feito também um trabalho para responder às pessoas que o cobram em relação a apoio a Bolsonaro em 2018. Pelo mesmo motivo, né? E aí ele tem feito agora também esse trabalho de tentar se explicar ou de se colocar em relação a isso. Lá no Instagram dele, ele postou um vídeo de 2018, depois vocês podem ir lá assistir na íntegra, um vídeo que ele postou na época, e pôs a seguinte legenda, ó: dei meu voto, mas não dei apoio. Não fiz campanha e nem pedi voto. Esta foi minha única manifestação na campanha de 2018. E hoje é óbvio que a eleição de Bolsonaro foi um erro. A gente erra para aprender e aprende para não mais errar. Então ele escreveu isso lá no Instagram dele. Também no domingo, cumprindo essa agenda, ele falou de novo sobre isso. E também sobre a questão de assumir a sexualidade dele, né? Então ele falou assim, ó: será que ele fez algum cálculo político para isso? Ele quis se aproveitar de alguma onda? Aí ele disse assim, ó: eu entendi que era o momento de falar sobre a minha sexualidade. Não teve qualquer cálculo do ponto de vista político-eleitoral. Aliás, nem sei quais serão os efeitos que isso terá do ponto de vista eleitoral. Talvez não sejam os efeitos positivos que muita gente possa esperar, mas tem efeito positivo ou negativo, é o que sou, do jeito que sou, apresentado como sou. Aí, sobre Bolsonaro, ele disse assim, ó: não considero ter apoiado Bolsonaro. Apoiar um candidato significa, além de declarar voto, buscar votos para um candidato. Isso é apoio. Isso eu jamais fiz. Não fiz campanha casada. Não misturei meu nome ao candidato, não fiz material conjunto e nem procurei estimular que as pessoas votassem em Bolsonaro. Declarei qual seria meu voto em função do que se apresentava naquele segundo turno. E no vídeo do Instagram ele fala mesmo que é um voto anti-PT, assim, que dada a situação do segundo turno, ele votaria em Bolsonaro porque não votaria no PT. Sentiu uma alfinetada no Dória aí. Exato, nessa fala foi que o que muita gente percebeu, porque o Bolsodória tá aí e ninguém esquece, né? Então que talvez tenha sido aí uma pequena alfinetadinha no João Dória. E aí o Eduardo Leite também analisou que esse segundo turno lá de Bolsonaro e Haddad, ali é que aconteceu o erro, entendeu? Ali foi o erro. Ele falou assim, ó: o erro foi ter levado aquelas duas alternativas ao segundo turno em primeiro lugar. E dentro do que se apresentava no segundo turno, também considero que foi um erro cometido o encaminhamento da eleição do presidente Bolsonaro. Agora, vamos imaginar agora um segundo turno na próxima eleição que dê de novo a dobradinha PT-Bolsonaro. A gente sabe que o Fernando Henrique já disse que o candidato dele, nesse caso, seria o Lula. 88 vezes ele disse. E o Eduardo Leite falou sobre esse posicionamento do ex-presidente e também sobre o que ele pensa no caso de um segundo turno como esse, PT e Bolsonaro. Então, olha o que ele disse no domingo. Do ponto de vista político, da formação de um projeto alternativo para o Brasil, entendo que o posicionamento de FHC foi algo que poderia ser dispensado. Ou poderia ter sido feito com a reserva, inclusive com as manifestações logo em seguida. Da minha parte do PSDB, vamos continuar trabalhando incessantemente para que se constitua uma alternativa para o Brasil. Não vamos nos resignar em sermos levados a um segundo turno como o de 2018, onde tenhamos de escolher entre um projeto ruim e outro igualmente ou tão ruim ou pior. Pois é. Quem será que é o tão ruim ou pior? Fica a dúvida, não sei. Ainda ficou, né? Sabonetou aí, PSDB total. Escorregando no sabonete. Força aí. Agora,
Você terminou, Paulinha? É isso que ele falou no domingo. Tá aí o vídeo também no Instagram do Eduardo Leite para quem quiser conferir, que foi o vídeo dele do segundo turno, né, dizendo que votaria em Bolsonaro. E aí... Agora, dizer que não foi uma estratégia organizada e tal... Tucanou, né? A gente sabe. E foi muito bem sucedida. Sim, vale a pena dizer isso aqui. Tanto é que a gente tá falando dele aqui agora. Merece ser elogiada, anula também o ato de coragem. Porque eu acho que foi isso que o colocou na disputa agora. Foi isso que o colocou na disputa, porque antes ele estava lá como governador do Rio Grande do Sul, enfim, sem muita visibilidade. Agora ele conseguiu arregimentar um público considerável com essa fala dele, então eu não vejo problema nenhum. Uma estratégia bem executada. Pra mim também essa fala de que ia esperar que as pautas do Bolsonaro não passassem contra a comunidade. Porque assim, tinham essas falas, o Adriles até mesmo diz aqui. Homofóbico, o Bolsonaro já foi. Tem falas do Bolsonaro. Ele sabia que tinha sido. Prefiro um filho morto do que homossexual. Falou isso. É governador do estado do Rio Grande do Sul. Por que não falou antes, então? Isso aí. Esse é o ponto. Na eleição ele não falou. Ele estava participando de um debate de presidenciáveis do centro. Então, vai dizer que não é também pensando em 2022? É um posicionamento muito claro. Pode não ter feito o Bolsodória, mas se aproveitou um pouco. O que você acha, Adriles? Olha, é ingenuidade da gente achar que política não é um jogo de senso de oportunidade. É claro que ele se utilizou de uma oportunidade num tempo específico para falar da sua sexualidade, para se contrapor a um presidente que é acusado de vários preconceitos. Eu reputo negativos absolutamente todos, nenhum é verdade, mas a homofobia, como eu disse aqui no último comentário, é real. O Bolsonaro falou que agrediria um filho gay, que não aceitaria um filho gay, que ninguém ama um gay. E o governador, até onde eu sei, já era gay quando foi eleito governador do Rio Grande do Sul e declarou seu voto, ainda que não de maneira ostensiva, como o Dória, você declarou seu voto legítimo ao Bolsonaro em contraposição ao PT. Mas hoje ele diz que cometeu um erro. Que erro foi esse? Ele cometeria esse erro novamente, eventualmente, numa disputa, ao que tudo indica que vai ser entre Bolsonaro e Lula? Ele vai votar no Lula? Porque o Lula também já fez declarações homofóbicas. Falou que a cidade dele, Pelotas, cidade do Eduardo Leite, era exportadora de viados. Eu volto a dizer, acho legítima, acho importante a declaração dele, porque realmente existe ainda algum tipo de homofobia no Brasil e é importante que o homem público venha à tona e traga luzes sobre a sua sexualidade. Agora, ele não pode parar só nisso. Ele já teve exatamente seu holofote. Ele tem que explicar, ele como liberal, por que fez o maior sistema de isolacionismo do Brasil, que proibiu, inclusive, pessoas de comprarem produtos em supermercados. E isso vai se contrapor, de alguma forma, a ele. As pessoas vão aceitar esse tipo de isolacionismo aqui em São Paulo? Não. Tem quase 70% de rejeição ao governador Dória, que é o grande antípoda dele. Ele tem exatamente razão. O Dória fez um oportunismo abjeto quando se colocou ostensivamente em campanha a favor de Bolsonaro. E oportunamente, quando veio à tona a questão do Covid, do isolamento, pegou esse discurso para se contrapor ao Bolsonaro, assim como o Eduardo Leite. A questão que se coloca para mim é muito simples. Existe possibilidade de terceira via? Para mim, não. É praticamente nula. Esses que agora se colocam como oposição sistemática e feroz, dizendo que Bolsonaro é genocida, é fascista, estão fazendo campanha para Lula? Estão fazendo campanha ostensiva para Lula, dizendo que erraram quando votaram no Bolsonaro contra o Haddad, contra o PT, agora vão fazer campanha para Lula? É esse o papel do governador Eduardo Leite, que é o que tudo indica, não vai para o segundo turno, vai ser Bolsonaro e Lula, ele vai fazer campanha ostensiva para Lula, se houver, eventualmente, esse segundo turno, é o que tudo indica que haverá? Eu acho que sim. Drilly, sabe o que eu estava pensando aqui? Ainda não aconteceu isso, hein? Mas quem sabe? Todos esses candidatos da terceira via, todos, você faz exatamente essa pergunta em relação ao segundo turno, porque eles vão ter que responder, certo? Uma hora eles vão ter que responder. Não tem jeito. Não tem como fugir em relação a isso. Eles estão antecipando a resposta, eu acho. Nenhum deles se posicionou pró-Bolsonaro e contra o Lula num eventual segundo turno. É isso que nenhum deles. Então,
Pega, por exemplo, o Fernando Henrique. entre os dois. Não, esse Lula. Já tá fazendo campanha, não, já. Mas Lula. Já o outro. É Lula. Olha, não prefiro nenhum dos Eles podem falar que vão anular. Então, mas sabe o que eu acho que pode... Oposição a fé. Que eu acho que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro, ele disse. Escutem isso. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Se um cara da terceira via disser com clareza, porque se ele for questionado, olha, vai ter um segundo turno e tal, ao invés de dar aquela resposta, não, mas eu não estou pensando nisso, porque eu vou chegar lá e tal, foram sinceros, dizendo o seguinte, se acontecer isso, eu não quero que isso aconteça. Eu estou trabalhando para que isso não aconteça. Mas se acontecer, eu sou anti-Lula em primeiro lugar. Eu vou de Bolsonaro. Falou isso até agora. Se o cara falar Ninguém disse isso até agora. Se o cara falar isso... voto. Não, porque, vamos pegar o passado, 2018, Romeu Zema em Minas Gerais. Zé Ninguém em Minas Gerais. Aumentou 20 pontos quando falou que ia votar em Bolsonaro. 20 pontos. De repente, o cara em uma semana, 20 pontos. Uma declaração. Ele chegou e falou... Witzel. Uma declaração. João Dória aqui em São Paulo, Bolsodória, meteu camiseta, é Bolsodória e tal. Eu não tô dizendo que eu acho que isso seria... Né? Eu acho que é uma outra situação. Mas as pessoas estão desprezando o antilulismo, eu acho. Mas qual que é o problema, Paulinho? O problema é que as pessoas que querem apostar numa terceira via ficam com o pé atrás e só de participar Bolsonaro. De um projeto do lulismo. É isso aí. Esse é o problema. Não fica. Mas aí esse é o problema. Porque votar no cara que tá falando que vai apoiar no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Como é que é? Depende. Ué, entre votar no cara que vai falar que vai apoiar o Bolsonaro, é melhor votar no Bolsonaro. Não é que vai apoiar o Bolsonaro. Ele é, em primeiro lugar, antipetista. Mas a questão é diferente. Todos eles atacam... Isso. Vini, mas há uma diferença de estágios. Não, mas todos esses... Esse é o ponto. O Paulo pegou o ponto direitinho. Depois a gente vê. O Paulo pegou o ponto que é crucial. Todos eles atacam sistematicamente o Bolsonaro e falam, me arrependi de ter votado e contra o Haddad. Ou seja, atacam sistematicamente o Bolsonaro como genocida, fascista, assassino, não sei o quê. Mas quando falam do Lula, se silenciam. É isso. Então pressupõe-se que no eventual segundo turno vão votar no Lula. Ninguém se coloca entre um segundo turno, eu sou antipetista, antilulista. Esse é o ponto. Ninguém se coloca ostensivamente assim. E aí corrobora a minha teoria. Eu acho que em não havendo terceira via, todos esses que articulam uma eventual terceira via estão fazendo, ainda que apanhem na Paulista, estão fazendo campanha pro Lula. Não, e assim... Gente, é que no fim vai ter que escolher alguém, é isso. Mas estão antecipando a escolha. É muito difícil. Agora o cara não vai falar. Por isso. No segundo turno, eu votaria no Bolsonaro. Mas só ataca o Bolsonaro. Eu vou ter que falar mal do Bolsonaro. Mas é um segundo turno, Paulo. É uma outra eleição. Mas ninguém ia falar mal do Lula. Só o Ciro Gomes. Mas ele tá indo contra ele mesmo, o Vini, o único que fala mal do Lula é o Ciro Gomes. Não vejo mais ninguém falando mal do Lula. Só o Ciro Gomes, pra fazer a justiça aqui. Que fala que é um manipulador, um corrupto. Depois volta pros braços do Lula. Mas agora tá falando mal. O que tá faltando hoje é uma quebra de polarização. Como que você quebra essa polarização? Quando você mostra para as pessoas que existem opções contrárias ao PT, mas de maneira forte, firme. E uma escolha entre Bolsonaro e o PT, se você escolhe o Bolsonaro, você está deixando isso muito claro para as pessoas. Você é pró-PT. Não, você é contra o PT. Ah, sim. Contra. Se você escolhe Bolsonaro em detrimento do Lula, você está dizendo, olha, eu sou antipetista em primeiro lugar. Mas você tá fazendo campanha pro Bolsonaro. E o Fernando Henrique tá fazendo o quê? Eu não acho. O que o Fernando Henrique tá fazendo? Você tá chamando a atenção. Por isso que eu acho que o cara que tá querendo entrar no debate, ele não tem que se posicionar a favor de nenhum dos dois. Mas ele tá... Quando você se posiciona... Tem que falar, eu sou a melhor opção. Gente, vocês estão discutindo os caras estão falando mal do Bolsonaro e não falam mal do Lula. Essa é a questão. Vocês estão falando de segundo turno. Eu tô falando de primeiro. Aí ele vai chegar e dizer, olha, eu sou candidato à presidência da República. O Paulo tá sendo estratégico. E é isso. Mas é difícil É difícil. É que assim, no fim, gente, se ficar Lula e Bolsonaro, é Lula e Bolsonaro. Então, assim. Mas eles atacam só o Bolsonaro agora. Por que não atacam o Lula? Cadê a fala do Eduardo Leite contra o Lula? Não tem nenhuma. Zero. Então, é isso que o Paulo tá falando. Não. Que deveriam bater mais no PT, no Lula. Porque eles acham que é mais fácil tirar a voto do Bolsonaro. Então, esse é o erro. Eu acho que é o pensamento dele. O meu pensamento é que é impossível tirar voto tanto de um quanto de outro. Pegar mais forte com o Bolsonaro e pegar leve com o sonho de uma noite de verão. É cilada, Bino, então, você acha, né, Adriles? Não é cilada. Eles estão fazendo campanha pro Lula. É simples assim. Se não atacam um candidato e atacam o outro, pressupõe-se que estão fazendo candidato pro outro. Igual o Fernando Henrique, já falou 88 vezes. Não, a gente vai ter um candidato, mas eu voto no Lula. Ninguém chega e fala, eu não vou votar no Lula.
Eu já falei pro Supla. Vocês interpretam como vocês quiserem. Entre Bolsonaro e Lula, fala Bolsonaro porque você vai atrair um público diferente. Ele falou, não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu vou de Lula. Então tá bom. Aí, vai de Lula. Enfim, dá com a cara na parede. A gente tenta ajudar. Enfim,